Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje estudando os capítulos 26 a 28 do livro de Atos, concluindo este livro. Curte aqui, compartilha, usa a nossa hashtag Bíblia Todo Dia e acesse o site pastoredilson.com, se inscreva no Maximize e torne-se um parceiro nosso e desse projeto. Estamos aqui concluindo o livro de Atos, o último livro histórico da Bíblia. Estudaremos também mais um livro que um dia será histórico, o livro de Apocalipse, mas que por enquanto é apenas uma história do futuro, o que nós chamamos de profecia. A proposta do livro de Atos, que era uma continuação do livro de Lucas, era mostrar o que Jesus continuou fazendo através dos seus discípulos, empoderados pelo Espírito Santo. Pela leitura, vemos as palavras de Jesus, a mensagem do Evangelho se espalhando de Jerusalém para a Judéia, Samaria e até os confins da terra, representado em Roma, a capital do mundo ocidental conhecido naqueles dias. Vimos no vídeo anterior que o apóstolo Paulo pôde testemunhar o Evangelho diante do governador da Judéia e agora estava diante do rei Herodes Agripa II, antes ainda de seguir para ser julgado em Roma. E o capítulo 26 afirma que Agripa disse a Paulo: "Você tem permissão para falar em sua defesa." A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. "Rei Agripa, considero-me feliz por estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente." O discurso a seguir é uma das mensagens mais elaboradas de Paulo, um apóstolo pregando para um rei. A pregação é também um testemunho de sua vida e não apenas algo que Paulo havia estudado. E assim também devem ser as nossas pregações nos dias de hoje. Capítulo 26, dos versículos 9 a 11, afirma: "Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los." Mas Paulo então relata como se encontrou com o Senhor Jesus ressuscitado no caminho para Damasco e como o Senhor o estabeleceu como apóstolo. Jesus afirmou a Paulo: "Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que estão santificados pela fé em mim." E Paulo então afirma que não foi desobediente à visão celestial. Nós também precisamos ser obedientes à visão de Deus para as nossas vidas. Nós percebemos aqui que depois de certa confusão no testemunho de Paulo, quando ele fala a respeito da ressurreição, ele é interrompido. E então a Bíblia diz: "O rei Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão?" Paulo respondeu: "Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem essas algemas." Vemos que ele poderia ter sido solto, mas ele apelou para César porque também queria testemunhar em Roma. E então o capítulo 27 vai mostrar essa jornada do apóstolo Paulo até Roma. E também mostra que, apesar do naufrágio e das inúmeras resistências que ele sofreu, continuou testemunhando Jesus Cristo
e levando pessoas à salvação por onde ele passava. Finalmente, o capítulo 28 mostra Paulo cumprindo as palavras de Jesus ao pegar em serpentes sem que nada lhe cause dano. Já em Roma, Paulo teve o direito de viver numa casa guardada por um soldado romano. Era uma prisão domiciliar, mas de lá, Paulo foi ainda mais ativo na pregação do Evangelho. Paulo estava preso, mas a mensagem do Evangelho não tinha cadeias. A Bíblia mostra que ele explica ao povo judeu em Roma que não tinha sido preso por nada contra o povo judeu em si. E continua então seu ministério aos gentios. E aí o livro acaba abruptamente. A Bíblia diz no capítulo 28, versículos 30 a 31. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa em que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. De lá, muitas cartas são escritas. De lá, muitos romanos vão receber o Evangelho pessoalmente. E a mensagem de Lucas nesse livro fica clara. O livro de Atos não acabou. Eu e você continuamos carregando a mensagem de Cristo, cheios do Espírito Santo, até aos confins da terra. E não existe nenhuma tarefa mais nobre para se cumprir do que essa missão de levar a mensagem do Evangelho. Deixa aqui nos comentários aquilo que mais te marcou a respeito do livro de Atos, a respeito desse trecho, e até o próximo vídeo, onde começaremos a estudar a carta aos Efésios.